natural que você busque dividir as forças do teu oponente. Mas me veio uma questão ainda mais objetiva e preocupante essa semana, fazendo a análise do cenário, que a partir da declaração que o próprio Putin fez de trazer o problema para o quintal dos Estados Unidos, implementando medidas e tropas, isso foi um anúncio, estou dizendo que já aconteceu, em Cuba e na Venezuela, a princípio pode parecer só uma bravata se o Putin não tiver interesse nenhum de avançar. Mas se ele tiver interesse real em ultrapassar a fronteira da Ucrânia e anexar aqueles territórios, como fez com a Crimeia, não é algo inédito nem inusitado, é até esperado. Nada impede que, para evitar uma reação, se divida em 3 flancos, colocando uma situação de aliança e presença militar, principalmente, não com o que ele tem em Cuba, que Cuba não tem condições tem um setor de inteligência bem desenvolvido, mas em termos de tropa e tudo mais, equipamentos, é nulo. Mas principalmente se utilizando da Venezuela como fonte de instabilidade nessa região América Latina, na verdade, como um todo. E que o foco não seria o Brasil, mas o principal aliado dos Estados Unidos, aliado militar dos Estados Unidos na América Latina, que é a Colômbia. Aí, isso eu já vinha analisando há uns 2 dias. E aí, eis que surge essa informação no dia de hoje, que tropas da Venezuela se deslocam para a fronteira com a ajuda de Rússia e Irã, diz ministro da Defesa da Colômbia. Então, fecha com essa análise que nós fizemos, e eu vou repetir, antes que você tenha uma crise de ansiedade, eu estou apenas traçando um dos cenários possíveis. Imagina, do ponto de vista estratégico, que isso força o inimigo, inclusive, a não notar. O objetivo, pessoal, da estratégia é que sequer o embate de atrito exista. É que, no máximo, você vá até algum tipo de escaramuça, enfim. Mas que o atrito definitivo não ocorra. Porque no momento, meu amigo, que você parte para o atrito em si, que desencadeie uma guerra, tá? Aí a coisa já realmente fica mais difícil você determinar o prazo e quem vai vencer, né? Então, nós estamos naquela fase de que cada um dos lados estão mostrando a sua, vamos dizer, plumagem, né? Ou a sua força, o tamanho do seu bastão. Mas mudou tudo quando a China fez as declarações que fez ontem. Inclusive, eu tenho certeza que os estrategistas da Casa Branca agora estão virando cabeça, porque eles se colocaram numa situação, eles colocaram os Estados Unidos numa situação. Os Estados Unidos é a maior potência militar militar e econômica do mundo. Não tem. Os outros países, mesmo somados em termos convencionais, do ponto de vista nuclear, você vai ter uma equiparação de ogivas entre Rússia e Estados Unidos. Beleza, ok. Em outros setores, falta muito. A quantidade de ativos em mobilização e a capacidade que os Estados Unidos têm de estar presente em várias zonas de conflito pelo mundo é ímpar americano. Adianta você dizer assim, poxa, Moisés, mas só cai avião americano, na China não cai nada. Claro, eles não deixam falar. Você não sabe o que acontece de errado lá. E também você nunca vai saber se o navio ou o submarino que eles estão dizendo que é de papel ou é verdadeiro, irmão. Você simplesmente não sabe. Falta muito para que eles cheguem à dimensão, ao tamanho que as forças americanas têm. Mas, ao dividir essas forças em vários cenários, com vários jogadores diferentes, aí muda o jogo. Primeiro, pessoal, que se a gente pegar as forças da OTAN, fora ali o Reino Unido, a França ali, a Alemanha já está muito em cima do muro. O resto da turma ali, não sei. Por exemplo, outra força, a maior força depois dos Estados Unidos dentro do quadro da OTAN, em termos numéricos, é a Turquia. Não dá para você definir para onde a Turquia vai. Entendeu? Então você precisa perceber quais os cenários que estão sendo montados, porque me parece que algo que foi construído muito lá atrás está sendo replicado agora. Tem um vídeo aqui que eu vou trazer, porque a gente tem esses componentes também na América Latina, um deles é o próprio Lula, de algo que a gente já falou aqui várias vezes. Essa brincadeira tem data para terminar. 2049. 100 anos da tomada, da ascensão do regime atual na China.
Essa turma não está de brincadeira. Eles não estão passeando pelo mundo. Mas, para você fazer isso e ser efetivo, você, primeiro, precisa ter a musculatura que o teu oponente tem, ou trabalhar em várias frentes para dividi-lo, ou ainda enfraquecer o teu oponente. Me parece que as forças do Oriente, eu estou fazendo uma análise meramente geopolítica, me parece que as forças do Oriente fizeram as três coisas com o Ocidente. Nós estamos num momento onde a discussão do Ocidente passa por coisas, eu não vou dizer que são fúteis, porque para quem vivencia essas situações, pode ser importante, mas não são coisas vitais. Você discutir o que você vai ensinar na escola, o voto, isso tudo são situações importantes, são pautas de costume, mas não são pautas de sobrevivência, não a curto prazo. E enquanto a gente está debatendo tudo isso aqui, eleição, quem vai, quem fica, a turma está se equipando e se preparando do outro lado. Enquanto aqui a gente está sensibilizando a sociedade, nós vivemos hoje numa sociedade que se ofende com tudo, né? Se você disser oi e a mão virar muito, aí você já incomoda um grupo de pessoas, né? Então, eu só posso dizer o seguinte: nós vivemos um momento muito difícil, onde nós precisamos fazer essa análise aqui no canal, para observar que passos nós aqui no Brasil, até como indivíduos, nós tomaremos na sequência. Isso é muito importante a gente debater. Tá? Eu dei um exemplo na última live, porque tem gente que a gente fica discutindo, por exemplo, toda essa questão entre Ocidente e Oriente, questões lá do outro lado. Para que é só curiosidade? Não, pessoal. Se você souber o que está acontecendo no resto do mundo, você consegue antecipar e pode isso ter um resultado direto, inclusive, tanto na tua questão econômica, mas também na tua sobrevivência. Tá? Então, essa é uma análise que eu estou fazendo hoje, é uma análise especulativa, eu quero deixar bem claro, eu não estou fechando questão, mas eu comecei a observar esses pontos. Outra coisa, o presidente Bolsonaro falou recentemente, e eu trouxe aqui também esse vídeo, sobre a necessidade que o Brasil tem para desenvolver as suas próprias parcerias internas. Dá uma olhada no que eu vou te falar aqui. Da possibilidade de nós termos algum tipo de alinhamento com uma potência nuclear. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro não estava se referindo a nenhum dos 3 assentos permanentes do Conselho de Segurança que são ocidentais. Tenho certeza desse ponto. Talvez ele estivesse se referindo à Índia. Mas como todo alinhamento posterior a isso veio em direção à Rússia, inclusive a sua missão, e hoje foi anunciado, detalhe, nós temos um problema sério para o nosso principal ativo de exportação, a nossa commodity de exportação, que é agrícola, que é a deficiência na produção de fertilizante. Hoje foi comercializado com a Rússia no Brasil uma operação, uma fábrica, que o presidente se referia a ela como sucatão, alguma coisa assim, que não produzia, e foi justamente com sócios russos. Tá? O meu entendimento, por exemplo, nessa missão do presidente Bolsonaro ao ir à Rússia, é firmar a posição do Brasil dentro dessa confusão que não é nossa, mas que provavelmente vai estar despontando aqui em cima das nossas cabeças, logo aqui com o nosso vizinho de Amazônia. Então a gente vai ter que ter muito essa análise nesse sentido, e eu não vou aqui subestimar e dizer assim, tal país não é importante, tal país é insignificante. Talvez até seja, pessoal. Mas com um amigo certo, qualquer um fica corajoso. Né? Você pode ser o cara mais franzino do colégio, meu amigo, mas se de repente o teu melhor amigo é o valentão da classe, acabou para os outros. Né? Então a gente tem que ter essa preocupação aqui, tá? Para ver como é que vai conduzir, né? Como é que vai acontecer essa condução. Eu não estarei na missão lá para a Rússia, já participei de várias, estou antecipando aqui, até pensei, tive um convite, mas depois de muito analisar aqui, pelos próprios motivos, não participarei. Mas eu, inclusive, prestei orientação para alguns amigos que estarão na missão, pediram apoio e tal, até porque, para quem não sabe, eu já participei de, sei lá, pelo menos umas 10 dessas missões, tanto lá na Rússia quanto aqui também no Brasil, missões oficiais dentro do MRE, do Ministério das Relações Exteriores, dos dois países, inclusive, já mediei, inclusive, ações entre a indústria de defesa do Brasil e a Rússia dentro dos BRICS. Né?
tenho feito essa pauta aí. Mas eu acredito, né? Pode até ser que mude a coisa, tá, pessoal? Às vezes a gente diz que não, vamos ver. Mas a princípio não participarei. Mas já estou fazendo uma leitura disso, né? E conversando com a área competente sobre esse setor aí para ver o que vai sair. Bom, vamos lá. Deixa a tua impressão, eu quero ouvir a tua opinião sobre esse assunto. Deixa aí do lado, vamos comentar um pouquinho aí o que vocês acham disso. Pode dizer, se vocês acham que isso está muito exagerado, não tem a menor possibilidade, não há quadro para isso. Olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês, dentro do campo especulativo ainda. Quem aqui em 2019 era capaz de prever tudo o que aconteceu de 2020 para cá? Sinceramente, esse cenário a gente já tinha previsto, mas não para essa década. A ideia era que isso aconteceria muito tempo depois. Alguma coisa antecipou essa agenda. Dentro dessa mesma proposição, a agenda de conflito bélico a nível mundial, que a gente previu em 2011 para 2030, me parece que não é uma impossibilidade acreditar que ocorrerá, por exemplo, até 2025 ou 2023. É para você ter uma ansiedade com relação a isso? Não. É para você observar. Aliás, essas pessoas que tentam blindar, né, o conhecimento, tentam dizer que você não pode saber de nada. Eu acho que isso é da vida, a gente vive no mundo, se acontecer, não vai fazer a diferença se você não foi avisado antes. Aliás, fará se você puder pelo menos preparar para isso, souber, não for pego de surpresa. Né? Enfim. Mas aqui o papel que a gente tem nesse momento é fazer a análise. Né? Criar o cenário, é esse. Está fechada a condição? Não sei, pode ser que mude totalmente, mas eu me arrisco aqui com essa situação. Olha, eu vou até dizer o seguinte, o grande problema aqui nas nossas análises é que normalmente tem acontecido aqui o que a gente fala. Né? Por exemplo, hoje é o próximo assunto, próximo não, é o último assunto aqui da pauta, a questão do Chile. Nós cantamos a bola, tão logo começaram os protestos, e nós vimos que o que aconteceu lá era o polo invertido do que acontecia no Brasil, quase que na mesma época. Ou seja, aqui no Brasil, a população inteira foi às ruas de verde e amarelo de forma pacífica. A contrapartida foi uma saída, vamos dizer assim, administrada pelo presidente Bolsonaro para que a gente possa fazer uma transição tranquila dentro do voto, dentro do sistema. No Chile, aconteceu o processo inverso. Era um governo de direita. Quem foi para a esquerda não foi o povo, que estava mais acomodado, foi justamente a juventude organizada em movimentos sociais, com uma visão distorcida dos direitos e deveres da sociedade, fizeram um amplo quebra-quebra, o presidente não soube lidar com isso lá no Chile, aceitou a mudança da Constituição dentro... Você não pode tentar mudar a Constituição dentro de uma praça de conflito, porque vai sair algo que quem quer é quem está gritando. E foi justamente o que o presidente lá fez, sucedeu isso, a própria derrota desse presidente na eleição e a ascensão de uma figura, um personagem, um ator, né, de esquerda. E o pessoal está com medo de dizer isso. Lá assumiu um comunista. Não é o regime democrático que está sendo apresentado lá. É uma fantasia, né, disfarçada ali de renovação da juventude, mas é um comunista. E a gente vai mostrar isso aqui, calma. É porque a gente precisa dar os nomes. Muita gente critica aqui, diz, pô, mas os caras falam que o outro é comunista, isso não existe. Não existe, irmão. Pô, esse negócio é tão perverso que os caras têm medo de admitir que existe.